Hoje eu quero falar com você que tem dúvidas sobre equiparação salarial. Muitas vezes nós vemos dois empregados da mesma empresa exercendo a mesma função, mas um deles recebe salário maior do que o outro. Quando isso ocorre, é comum que o empregado que recebe salário menor questione se essa situação está correta. Se você também tem essa dúvida, pode ficar tranquilo. Eu te ajudarei a entender como funciona o direito à equiparação salarial. Vamos lá? Para que um empregado tenha o direito de receber o mesmo salário que o outro, é necessário que exista a soma de um conjunto de situações exigidas pela lei. Item número 1. O mesmo empregador. Quando eu falo em mesmo empregador, eu não quero dizer necessariamente a mesma empresa. É necessário lembrarmos dos grupos econômicos. Você sabe o que é um grupo econômico? Se você não sabe, vem comigo que eu te explico. Acredito que você já viu algum tipo de negócio onde existe mais de uma empresa funcionando no mesmo endereço. Eu utilizarei como exemplo a padaria do Zé. A padaria do Zé é muito conhecida no bairro pelos seus excelentes pães. Mas num determinado momento, o Zé percebeu que ele poderia utilizar aquela mesma estrutura que ele já possuía para também vender almoços. Porém, ao invés de utilizar o CNPJ da padaria para vender esses almoços, o Zé resolveu criar mais um CNPJ, o restaurante do Zé. Você consegue perceber que, embora cada uma dessas empresas tenha o seu CNPJ, ou seja, uma personalidade jurídica própria, são todas dirigidas pelo Zé, estão estabelecidas no mesmo endereço e atuam em busca de um objetivo comum? Isso é uma forma de grupo econômico. E só para completar o nosso exemplo, lá no começo, quando o Zé só vendia pão, ele tinha uma única faxineira no estabelecimento, a Dona Maria, que trabalhava na parte da manhã. Mas a partir do momento em que ele começou a vender almoços, ele precisou contratar mais um faxineiro, o Sr. João, para fazer a limpeza do estabelecimento na parte da tarde. E ele registrou a carteira de trabalho do Sr. João com o CNPJ do restaurante. Conforme você pode perceber, a Dona Maria e o Sr. João não estão registrados pela mesma empresa, mas eles trabalham para o mesmo grupo econômico. Por esse motivo, deve ser considerado que eles têm o mesmo empregador. E agora vamos para o requisito número 2: trabalhar no mesmo estabelecimento. No exemplo que nós acabamos de utilizar, a Dona Maria e o Sr. João trabalham no mesmo estabelecimento. Item número 3. Identidade de funções. É necessário que os dois empregados exerçam as mesmas funções, com as mesmas tarefas. Vamos chamar a Dona Maria e o Sr. João para construir um exemplo. Conforme mencionamos alguns instantes atrás, tanto a Dona Maria quanto o Sr. João são faxineiros na padaria do Zé. E todos os dias eles fazem exatamente as mesmas coisas. Eles varrem o chão, retiram o lixo, passam pano e limpam as prateleiras. É possível notar que as funções são idênticas. E para efeito da equiparação salarial, pouco importa o nome da função que está escrito na carteira de trabalho. O que realmente importa é o que acontece na prática. Eu digo isso porque, para tentar fugir da equiparação salarial, alguns empregadores registram a carteira de trabalho dos empregados com o nome de funções diferentes, esquecendo-se que, conforme eu acabei de dizer, o que importa é o que acontece na prática. No nosso exemplo, caso o Zé, o dono da padaria, tentasse dar uma de esperto e registrasse na carteira de trabalho a Dona Maria como faxineira e o Sr. João como ajudante de faxineiro,
Isso não retiraria o direito do Sr. João de receber o mesmo salário da Dona Maria, porque na prática eles fazem a mesma coisa. Requisito número 4. Contemporaneidade. A palavrinha é um pouco enjoada, mas o que ela quer dizer na prática é muito simples. Para que um empregado tenha direito à equiparação salarial com um colega de trabalho, eles precisam ter trabalhado na mesma empresa, exercendo a mesma função, no mesmo período. A Dona Maria e o Sr. João nos ajudarão a explicar novamente. A Dona Maria foi contratada para trabalhar na padaria do Zé em 1 de janeiro de 2018 e o Sr. João em 1 de janeiro de 2019 e desde então estão lá na padaria trabalhando como faxineiros. Ou seja, exercem a função de forma contemporânea, no mesmo período. E para ficar ainda mais claro, eu trarei mais um personagem, a Dona Joana. A Dona Joana trabalhou na padaria do Zé de 1 de janeiro de 2015 a 1 de dezembro de 2017. Nem a Dona Maria, nem o Sr. João podem pretender o mesmo salário da Dona Joana, porque quando eles foram contratados, a Dona Joana já havia sido demitida. Eles não trabalharam no mesmo período. E o item número 5 é a mesma produtividade. Para a equiparação salarial, os empregados devem ter a mesma produtividade. Se a nossa amiga Dona Maria consegue varrer o chão, retirar o lixo, passar pano e limpar as prateleiras de todo o estabelecimento todo santo dia, o Sr. João precisa dar conta de fazer as mesmas coisas para ter direito ao mesmo salário da Dona Maria. Se o Sr. João só conseguir fazer a metade, ele não tem direito ao mesmo salário. E o item número 6 é a mesma perfeição técnica. A qualidade do trabalho dos empregados deve ser a mesma para que exista o direito à equiparação salarial. Se a Dona Maria deixa o estabelecimento brilhando, nos trinques, o Sr. João precisa conseguir fazer o mesmo. Se por acaso o trabalho do Sr. João for mal feito, se ele não deixar o estabelecimento brilhando, se gerar retrabalho, ele não terá direito a receber o mesmo salário que a Dona Maria, porque o trabalho deles não tem a mesma perfeição técnica. Vamos ao penúltimo item. Item número 7. Não pode haver uma diferença de tempo de serviço superior a 4 anos. Vocês lembram que a Dona Maria foi contratada em 1 de janeiro de 2018 e o Sr. João em 1 de janeiro de 2019? Se porventura a Dona Maria tivesse sido contratada em 1 de janeiro de 2014, o Sr. João não teria direito de receber o mesmo salário que ela, porque existiria entre eles uma diferença de mais de 4 anos de tempo de serviço. E o requisito número 8 é: não pode existir uma diferença de mais de 2 anos no exercício da função. Vamos supor que a Dona Maria tivesse sido contratada como ajudante de faxineira em 1 de janeiro de 2018 e promovida a faxineira em 1 de junho de 2018. E o Sr. João, contratado como ajudante de faxineiro em 1 de janeiro de 2019 e promovido a faxineiro em 1 de junho de 2019. Não existe uma diferença de tempo superior a 2 anos entre a data que a Dona Maria e o Sr. João passaram a exercer a função de faxineiro. Porém, caso o Sr. João tivesse sido promovido a faxineiro somente em 1 de julho de 2020, ou seja, mais de 2 anos após a Dona Maria, ele não teria direito ao mesmo salário que ela. Então,
Resumindo, para que exista o direito à equiparação salarial, os empregados devem ter trabalhado para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, exercendo funções idênticas, com a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, e não pode existir entre eles uma diferença de tempo de serviço superior a 4 anos e nem superior a 2 anos no exercício da função. Se houver a soma dessas situações, os empregados devem receber o mesmo valor de salário. Não pode haver diferença de salário por motivo de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. E digo mais, se for constatado que há uma diferença salarial e que o motivo da diferença é o preconceito por uma das razões que eu acabei de citar, o empregador pode ser obrigado a pagar uma multa para o empregado, além das diferenças salariais. Mas espera aí, não vá embora, ainda não acabou. Eu preciso falar de uma regra diferente sobre a equiparação salarial, e eu prometo que será rapidinho. Se na empresa existir um quadro de carreira ou plano de cargos e salários estabelecido por meio de norma interna ou acordo coletivo de trabalho, as regras serão diferentes. Nós teremos que esquecer tudo que eu acabei de falar. Nesse caso, as promoções e aumentos salariais ocorrerão por merecimento e antiguidade, ou apenas um desses critérios, conforme ficar estabelecido no quadro de carreira ou plano de cargos e salários. É importante observar que o quadro de carreira e plano de cargos e salários podem estar sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário e podem ser anulados caso representem uma forma de tentativa de burlar a legislação. E para terminar, uma última dica. Quando um trabalhador é readaptado por motivo de deficiência física ou mental atestada pela Previdência Social, ele não poderá servir como parâmetro para que outros empregados peçam equiparação salarial. Bom, pessoal, se eu não disse tudo, pelo menos o que era mais importante sobre a equiparação salarial, eu consegui explicar para vocês nesse vídeo. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar a sua curtida. E se da mesma forma que te ajudou, você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. E se quiser ser avisado quando eu publicar o próximo conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, além de ser avisado em primeira mão quando nós publicarmos o próximo vídeo, você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é importante e faz com que ele chegue para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!